Então, meu nome é Thiago Carvalho, tenho 33 anos, recém-casado, e é isso, né? Tem irmãos, tem 2 irmãos mais velhos, uma irmã e um irmão. Sou caçula da família. Não, ainda não tenho filhos, só filhos espirituais. Esses tem alguns, hein? Cara, toque. A minha mulher fala que eu tenho toque, depois eu comecei a reparar e é verdade. Eu tenho toque pra estacionar, cara. Eu tô às vezes levando ela pra algum lugar, a gente tá chegando em algum lugar, enquanto eu não estaciono bem, eu vou e volto. Ela, cara, você tem toque. Então é um toque meu. Eu sou perfeccionista pra estacionar. Além de abrir os olhos, eu preciso tomar um café da manhã, preciso de café, cara. Café e banho, senão não acordo. Aí eu continuo dormindo, eu fico meio sonâmbulo, zumbi pela casa. Ai, cara, engraçado a minha infância. Não lembro, vou continuar pensando e já te respondo. Cara, mau hábito. Não sei se seria um mau hábito, mas assim como você também, cara, eu fico muito estressado no trânsito. Cara, quando eu fico muito estressado, fico muito bravo com as pessoas. E sério, isso me tira a paciência. Eu não sei se é um mau hábito, é um pecado, mas é tudo junto. Eu fico muito bravo no trânsito. Cara, eu como de tudo, eu gosto de comer de tudo, mas meus pratos preferidos têm a ver com massa e carne junto. Gosto muito de massas e carne, são as minhas combinações preferidas aí, eu gosto bastante. Como eu me converti, como eu resumi isso? Eu já nasci praticamente na igreja, como a gente costuma dizer, né, os pais evangélicos, batizei com 8 anos de idade, conhecia os hinos, conhecia tudo mais, mas eu não era convertido. Eu não sabia disso até então. Na minha adolescência, eu acabei me distanciando um pouquinho da igreja com a separação dos meus pais, e um dia, pela influência de amigos, eu tava numa balada de noite, e naquela balada foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus, assim, que eu me lembro. Eu não sei te explicar se foi audível, se foi no meu coração, isso eu não lembro. Mas eu lembro de sentir, de entender Deus falando comigo, cara, o que você tá fazendo aí? Sai daí. Eu lembro que ali eu dei uma discutida com Deus, eu lembro que tinha um esquema lá da consumação, até tal hora eu podia beber livre, e Deus mandou sair antes. Como assim, Deus? Eu vou sair antes, eu vou perder. E ali foi o começo da minha conversão. Eu falo que ali comecei a ter experiência com Deus, que levou tempos depois a eu questionar a vida que eu estava vivendo. Eu voltei para a igreja, com a maior cara de pau, tava tendo ceia no dia. E a igreja pequena do interior, eu fiquei, se eu não tomar ceia, as pessoas vão pensar que eu tô em pecado. Eu tava todo em pecado, tava todo errado, todo quebrado, cara de pau, fui lá. Mas naquele dia o pastor pregou sobre ceia. Eu sempre já tinha escutado aquela mensagem, sabe Deus quantas vezes, mas naquele dia eu entendi. Eu lembro que eu chorava muito na época, na ocasião, eu não sabia o que estava acontecendo, por que eu tava chorando. Os meus amigos me perguntaram, por que você tá chorando, cara? Cara, não sei porque eu tô chorando. Mas pra mim, assim, olhando o meu passado, ali foi meu marco zero, foi ali que eu realmente entendi, caiu a ficha, eu me converti. Cara, eu sou colérico e sanguíneo. Então eu fico bravo com Deus por muitas vezes. A vez que eu mais fiquei bravo com Deus foi quanto ao meu chamado, porque eu tinha idealizado um tipo de vida pra mim. Nunca quis ser pastor, missionário, na verdade, eu tinha um pouco de birra com isso. Na minha adolescência eu não tive bons referenciais de pastores, e quando Deus falou pra mim sobre o chamado, eu comecei a sentir muito forte isso. Eu lembro que eu resistia muito, eu falei, não, eu pastor, Deus o livre, eu comecei a brigar. Eu lembro que foi um tempo de briga, eu sempre brinco que tirar a queda de braço com Deus, você sempre perde. E teve um dia que eu entendi que não tinha nada que eu pudesse fazer, e hoje eu sei que é a melhor decisão que eu tomei na minha vida, mas foi uma briga longa, não foi fácil aceitar. Cara, eu como de tudo. Já comi de tudo que você pode imaginar, de viagem missionária, viajando por alguns lugares. Antigamente eu falava que eu comia de tudo e que a única coisa que eu não gostava de comer, não gosto muito até hoje, é jiló. Só que aí Deus me tratou, porque um dia eu fui numa viagem missionária num país na África e quase que todos os pratos eram à base de jiló. E eu não tinha o que fazer, eu tinha que comer aquilo, eu comia. E aí Deus falou, você come de tudo. Então eu como de tudo, mas assim, se você perguntar se eu gosto de jiló, até hoje eu não gosto de jiló. Deus me deu a oportunidade de viajar por alguns lugares, alguns bem distintos um do outro. Mas talvez assim, o mais doido, no sentido que mais me impactou, foi a Índia. Quando eu estive na África, alguns lugares que eu fui, alguns países lá, eu vi muita pobreza, assim, mas na Índia eu vi muita miséria. E te dá parece que você recebe um soco no estômago, assim, não sei te explicar, assim. Chega a faltar o ar, assim, é tamanha miséria e ao mesmo tempo é uma opressão tão forte que não tem como você não sair, assim, chocado, impactado. É diferente, assim, eu fiquei baqueado, assim, eu demorei alguns dias pra cair a ficha que aquilo era verdade. Eu podia contar várias coisas, podia contar sobre quando Deus me trouxe pra trabalhar, por exemplo, na PIB de tempo integral. Eu nunca me imaginei ser pastor de uma igreja como essa. Eu vim numa cidade do interior, uma cidadezinha, uma igreja pequenininha, e nunca quis ser pastor, nunca me via como pastor numa igreja tão grande, e Deus me surpreendeu. Mas acho que
assim, talvez a resposta maior de Deus na minha vida, o fato que mais Deus marcou, foi Deus ter trazido a minha esposa, cara. Porque isso é tema para outro testemunho, né? Deus me pediu para esperar algum tempo a pessoa que ia ser minha esposa. E desde então eu nunca namorei, esperei. E quando Deus me deu a Cami, todo o processo como se deu, para mim foi uma das maiores, depois da salvação, as maiores dádivas e presentes de Deus que marcou a minha vida. Então tá aí como top 1 da minha lista. Vale a pena esperar, cara. Ó, o sonho que eu queria fazer antes era engenharia da computação, antes de fazer teologia. Era meu sonho. Quando Deus colocou a questão do chamado e tudo mais, ele falou bem claramente que não era aquilo que ele queria para mim fazer. Nada contra engenharia da computação, até hoje eu sou louco por tecnologia. É engraçado que depois, hoje eu olho para trás, eu não me vejo nessa profissão como, né, engenheiro da computação. Glória a Deus, porque Deus me trouxe para outro contexto, mas Deus disse não muito claramente, assim. Eu lembro que eu fiquei, um dos fatores que também me levaram a ficar bravo com Deus. Eu queria, era tudo que eu queria. Estava estudando para isso. Já é engraçado quando me perguntam isso. Há um tempo atrás, num acidente de trabalho, num trabalho que um lugar onde eu trabalhava, eu prendi o dedo numa porta, cara, e teve que amputar meu dedo. Então, ninguém até então repara, mas eu não tenho uma falange do dedo, então foi cortado, foi torado na porta e depois tive que fazer uma cirurgia para remover o resto ali de osso e cortei alguns pontinhos. Meu grande sonho tem a ver com missões, cara. Não tem como não falar de missões, né? Toda vez que a gente vê a televisão ou eu viajo para algum lugar, me impacta muito ver as pessoas têm uma fome e sede de Jesus, assim. Foi doido, agora eu tava em viagem de lua de mel e a gente tava num lugar paradisíaco, muito legal, que Deus proporcionou pra gente ir. Mas de repente, cara, me perguntaram do nada o que eu era, né? Ah, você faz o quê? Eu falei, pastor. E aí várias pessoas começaram a fazer perguntas de Deus pra mim. Cara, a gente ficou 2 horas. Eram 2 cubanos, 2 chilenos, 2 uruguais, eram casais. A gente ficou 2 horas falando sobre Deus, cara. E me impressiona ver pessoas diferentes, de cultura diferente, mas que têm uma fome de Deus. Então, os meus maiores sonhos têm a ver com ver mesmo as pessoas de todos os povos e línguas se rendendo a Jesus. Assim, a gente é tão pequeno e limitado, a gente tem tantas limitações, mas, cara, isso é um negócio que mexe com o meu coração, assim, sabe? Me deixa, sei lá, eu sou bem resolvido comigo mesmo, mas se eu falar, eu sou gordinho, eu sou baixinho, sou bem resolvido comigo mesmo. Mas tá aí um negócio que eu luto com peso, pra emagrecer, pra ficar mais fitness. Já fiz crossfit, já fiz um monte de coisa na vida pra tentar emagrecer. Mas, cara, é difícil emagrecer. Então, talvez aí fosse um negócio você ficar mais magra. Mas a minha mulher tá fazendo uma dieta pra mim e tá me colocando na linha, então já emagreci alguns quilos, acho que eu vou ficar mais fininho. Eu tenho várias pessoas que me inspiram na minha vida pessoal e na minha vida ministerial, assim, né? Na minha vida pessoal, é um senhor de 84 anos de idade que me acompanha desde os 13, chamou Tacílio o nome dele, e ele é um cara que todo ano ele lê a Bíblia de novo, e ele faz anotações, ele faz estudo na Bíblia dele, ele monta as Bíblias de estudo dele. O cara conhece a Bíblia e lê livros pra caramba. Ele é um cara que me inspirou e me inspira muito a buscar Deus, assim. O Michelzão, né, que é nosso amigo e pastor, ele é um cara que sempre me instiga a buscar mais de Deus, a viver fervorosamente, a me separar, a me santificar. Ele é uma referência muito grande sobre paixão, assim. Ele é um cara que transmite paixão pra gente, assim. E falando de missões, talvez uma das maiores referências pra mim é um cara chamado Ronaldo Lidório. O Ronaldo é pra mim, um dos missionários mais referências pra mim. Ele é um cara que tem um ministério muito abençoado, tem muitos livros tops e tanto as mensagens dele quanto os livros dele me ajudam e me inspiram muito no meu ministério. Ao mesmo tempo que ele é apaixonado por Deus e por missões, ele é um cara extremamente bíblico, assim, eu sou fã do cara. Cara, eu era um bom aluno. Eu não era aquele cara de estudar muito, mas eu era um cara que conseguia prestar atenção na matéria e tirar boas notas. Eu nunca fui o cara de tirar 10, muitos 10, assim. Meus boletins você vai até encontrar alguns 10. Mas eu era um cara que tirava uns 8,5, 9. Que mais minha irmã ficava brava comigo é que eu não precisava estudar. Eu prestava atenção na matéria e eu conseguia tirar boas notas. Assim. Não era nerd, mas eu dava conta. O engraçado é que as matérias que eu mais gostava são as que eu menos gosto hoje. As que eu não gostava antes são as que eu mais gosto e valorizo hoje. Olha que doido. Eu gostava muito de matemática, de ciências. Eram as que mais se mexia comigo. Eu odiava português, cara. Sério, eu odiava português. Eu odiava geografia. E, por exemplo, português, geografia, história. No meu contexto de vida eu preciso muito hoje. Eu acabei valorizando. Então, eu gosto bastante de história. Eu amo história. Até pensei em fazer uma faculdade de história. Tô ainda pensando nisso. Eu gosto muito de geografia. Mudou
assim, mas os que os meus gostos no passado não são hoje. Eu me viro mais no espanhol. Português eu sou eu, não, brincadeira. Mas no espanhol, assim, inglês eu ainda preciso desenvolver a unção de línguas do inglês. Eu gosto muito de vários, assim, mas talvez responder isso tenha a ver com o que mais está mexendo com a gente no momento, né? Tem vários que foram muito significativos na minha história, mas para mim, assim, Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, isso eu acho que esse não é 37. Mas Salmo 37, nesses últimos tempos, assim, tem tido um significado muito forte na minha vida, na minha história, assim. Deus tem falado muito comigo. Então, Salmo 37, como um todo, assim, tem sido bem marcante. Depois de ter aceitado Jesus, eu acho que foi aceitar a decisão de largar tudo e ir pro ministério. Acho que eu sempre trabalhei desde pequeno, sabe? Quando eu falo desde pequeno, desde os 9 anos eu trabalho. Nunca parei de trabalhar. Meu pai tinha loja e desde que eu comecei eu nunca parei. Dos 12 eu comecei a trabalhar na outra loja e nunca parei, assim. Graças a Deus foi um valor na minha família. Até porque a gente passava muita dificuldade. O ter que largar tudo e viver pela fé, cara, foi difícil. Olha, foi uma decisão complicada, assim. Mas como Deus é fiel, então a decisão de largar meus sonhos, mudar de cidade, mudar de estado. Eu sou mineiro, morava no estado de São Paulo na época, vim para Curitiba para fazer faculdade. Foi uma decisão difícil, assim. Então, o chamado missionário, o chamado pastoral, para mim foi uma decisão bem desafiadora. Cara, eu curto vários. Na minha infância, o que eu gostava e até hoje leio de vez em quando é Heróis da Fé. É um livro que sempre eu leio, sempre me motiva a ver a história daqueles homens ali, 20 homens que marcaram o mundo. Eu curto demais, assim. Na atualidade, um livro que eu curto bastante é Mentores Segundo o Coração de Deus, do N. Cordeiro. Na verdade, eu tenho vários livros do N. Cordeiro que eu curto bastante. Andando com o Tanque Vazio, Peneirado, mas Mentores Segundo o Coração de Deus é um livro que eu tento reler ele constantemente, porque sempre fala comigo. Filme, eu sou eclético. Eu gosto muito de comédia romântica, vão me zoar, eu sei, mas tudo bem. Eu gosto de filme de ação. Cara, eu amo filme de ação. Eu gosto muito também de uns filmes de luta meio chinês, assim, meio... Bem aquele chinês, assim, meio até... Que fala das fábulas chinesas e barará. Cara, eu curto aquilo, os caras voando, cara. Eu piro com aquilo, cara. Eu acho muito massa. A minha mulher não acha graça, ela não gosta de assistir. Mas eu piro cabeção. Cara, a pontualidade é um negócio estranho, porque antigamente eu tinha muita dificuldade com isso, depois acho que eu dei uma recaída, então eu preciso dar uma melhorada. Então, cara, eu amo natação. É um dos esportes que eu mais pratiquei, assim, e que eu mais curto. Mas é caro, ultimamente eu não tô tendo condição de pagar. Então eu faço academia, eu e minha mulher e alguns amigos. A gente tenta fazer quase todos os dias. Já conseguimos, mas hoje em dia não tá muito frio. Mas a gente faz academia, já fiz um monte de coisa, inclusive crossfit, como eu falei. Mas se perguntar o que eu gosto muito de nadar. Eu amo nadar. Cara, eu sou chorão. Minha mulher, eu até tira sarro da minha cara, eu sou chorão. Depende, assim, quando eu tô lidando com problemas, às vezes até com os meus problemas e tudo mais, às vezes eu sou muito racional. Mas em alguns momentos, assim, eu sou muito chorão, assim, dependendo, eu acabo sendo muito intenso. Mas sou chorão. Já, acho que principalmente, todo mundo acho que já teve essas dúvidas, né? Quando tem momentos na vida da gente quando Deus se cala e tá passando alguns momentos de dificuldade, que até pro nosso crescimento a gente não consegue enxergar isso, que a gente começa a questionar muita coisa, né? Será que aquilo é verdade? Será que é Deus mesmo? Será que ele existe? E já tive esses momentos na minha vida, mas graças a Deus eu persisti e depois tive tantas e tantas experiências com Deus e, cara, creio que Deus existe. Cara, eu já tentei tocar tantas coisas nessa minha vida, o que eu mais persisti foi saxofone e violão. Cara, fiquei 3 anos com sax tentando e tudo mais, mas já tentei vários instrumentos, assim. Os que eu mais persisti foi sax e violão. Depois eu não tinha dinheiro pra comprar um sax, hoje não tem muito caro, então eu tenho violão. Então eu arranho um violãozinho lá e toco, mas eu e Deus. Mas já tentei fazer de tudo que você puder imaginar. Não sou tão bom quanto você que toca de tudo, só de pegar no instrumento. Gostaria de ser. O conselho mais importante é busque a Deus com tudo que você é, com sinceridade de coração, assim. Quando a gente abre nossa vida para Deus e busca Ele sinceramente, Ele se revela pra gente. A gente pode não entender o porquê das coisas, a gente pode não entender o que está acontecendo com a gente, ou mesmo entender tudo sobre Deus. A gente nunca vai entender tudo sobre Deus. Agora, Deus ele vai se revelar passo a passo e dia a dia para cada um de nós. Então, busque a Deus, abra teu caminho, Senhor, não deixa para depois. A gente erra tanto e passa tantas coisas que depois a gente
se arrepende, e se a gente tivesse se entregado, se eu tivesse me entregado mais cedo, acho que eu com certeza não teria feito tantas burradas assim. Então, agora que você entendeu que é isso que você quer, que Deus pode fazer algo maior na tua vida, se entrega, cara. Se lança nas mãos de Deus e cada dia vai ser uma experiência mais massa que o outro, tenho certeza. Minha maior meta de vida é fazer a vontade de Deus, seja onde for, amar minha mulher de todo o coração, cuidar dela, proteger ela e mesmo na minha simplicidade e limitação, ser fiel a Deus e cuidar de pessoas. Galera, como você pôde ver aí, ser pastor não tem nada a ver com super-herói. A gente somos pessoas imperfeitas, limitadas, cheias de defeitos e que são muito mais, talvez até parecidos com você, mas que entenderam de Deus um chamado. Se você gostou de algo, se identificou de alguma forma com esse vídeo, curta aí, siga a gente na Alta Tensão, deixa Deus falar através de você aí, através de tantos vídeos e ao mesmo tempo compartilhe com outras pessoas, com certeza vão poder também ser abençoados assim como você foi. Deus abençoe, beijo! Tamo junto, Pia.